Olá, crianças, tudo bom? Demoramos um pouquinho para lançar a segunda parte do vídeo, mas vamos retornar. Vou fazer uma revisãozinha do que falamos sobre a nossa história de Eric Liddell, né? Aprendemos que ele era um corredor, não somente um corredor, mas um corredor olímpico, que buscava sempre agradar a Deus. Ele tinha algo especial. O alvo dele era sempre fazer o melhor. Então, nas suas corridas, ele buscava o alvo e era fazer o melhor para Deus e agradar a Deus acima de todas as coisas. Nisso, o esporte não estava em primeiro lugar, mas sim Deus. Como soubemos disso? Soubemos quando uma das suas corridas, a de 100 metros, caiu no domingo e ele desistiu da sua corrida, sendo contra todos. O príncipe de Gales falou mal, se lembra? Jornais falaram mal dele e ele não ligou. Ele buscou agradar a Deus. Deu o seu melhor. Foi para a corrida de 200 e 400 metros, que caiu nos dias de semana. E foi assim que Deus o abençoou. Na de 200 ele ficou em segundo lugar, mas a de 400, que ninguém esperava, ele ganhou medalha de ouro para a Escócia. Assim, ele testemunhou da graça de Deus, testemunhou da bondade de Deus e testemunhou do valor que ele tinha por Deus. Ele fazia o melhor para Deus e buscava isso em tudo na sua vida. Aprendemos que devemos seguir esse exemplo. Aprendemos também que ele separava um tempo do seu dia a dia para buscar a vontade de Deus. Ele separava a parte da manhã, mas nós devemos buscar sempre um tempo, seja de tarde, seja de noite, seja de manhãzinha, mas esse tempo é bom para conversar com Deus, buscar a vontade de Deus. E Eric testemunhou, falou para todos que ele separava um tempinho para ouvir a vontade de Deus. E é assim que ele ouvia. Mas como é que ouve a vontade de Deus? Lendo a sua palavra. E Deus fala ao nosso coração, que sabemos que é só Ele que fala. Mas Ele também falou da sua vida, o quão importante é entender que somos pecadores e que precisamos da salvação. E não há salvação em nenhum outro. Não é no papai, não é na mamãe, não é no pastor, é em Deus. Essas pessoas nos ensinam da palavra. Essas pessoas falam de Jesus. E Jesus é o único Salvador. Eric, quando era pequeno, conheceu a Cristo. Eric nasceu na China, os seus pais eram missionários e voltaram para o seu país e lá ele cresceu. Então, Eric, ele estava na Escócia, mas ele nasceu na China. Mas os pais conheciam a Cristo e assim ele conheceu, através dos pais, o Salvador dele. Mas Eric queria falar que Cristo é o único Salvador, é o único que pode salvar e transformar a sua vida, mostrar o que é a verdadeira importância. Aprendemos que, na Bíblia, um homem chamado Paulo fala sobre a importância de dar valor a Deus e que Deus transforma o nosso coração. Lemos Romanos 12, versículo 1 e 2. Vamos ler de novo? Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Eric, como todos nós que aceitamos a Cristo, ele buscava a vontade de Deus. E assim ele desfrutava, ele tinha oportunidade de saber qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus sempre quer o nosso bem. Pois bem, ele voltou para o seu país, fizeram uma festa, porque ele conseguiu ouro para a Escócia, para a corrida olímpica,
mas ele não só conseguiu numa corrida que ele já era bom, ele conseguiu numa que todos viam que era quase impossível, mas todo mundo queria comemorar. Todo mundo esqueceu as ofensas e queriam comemorar junto com ele. Ali, ele pregou. Ele não queria perder nenhuma oportunidade. Ele gostava de falar de Cristo, ele não tinha vergonha, porque aquela salvação que ele teve, que ia dar a vida eterna, ele queria que todos tivessem. Então a gente deve falar para os nossos amiguinhos sobre Cristo e a importância de ter Cristo em nossas vidas. E ele ali pregou, mas ele também tomou uma decisão. Se lembra que eu disse que ele tomou uma decisão muito importante? Pois bem, eu vou falar a decisão dele. A decisão de Eric era de retornar para a China. Todo mundo, nem todos esperavam isso, mas a maioria já esperava que ele voltasse para a China porque ele nasceu lá. Mas a notícia surpreendente é que ele queria ser missionário. Ele queria servir de vida completa a Deus. Ele sentia isso no seu coração, que ele queria ser missionário na China e queria retornar, e estava ansioso para terminar o seu curso de missões e ir para a China. A sua família já esperava, a sua família já via em sua vida resultados disso. O seu irmão mais velho, Rob, estava na China e já era médico e missionário também, em Xiangshan. E Eric decidiu ir. Chegando lá, ele foi professor de inglês, de ciência, e ele administrava os cultos dominicais. Mas também, claro, um corredor olímpico não ia perder a oportunidade de dirigir as aulas esportivas, as aulas de esporte. Então ele ficou com as aulas de esporte da faculdade. A faculdade era anglo-chinesa e era em Tianjin. Ele ficou em Tianjin. Lá, ele conheceu uma família. Logo receberam ele muito bem. Assim que ele chegou em Tianjin, ele foi bem recebido por essa família. E essa família se chama Mackenzie, os Mackenzies. Gravem esse nome. Porque essa família tem de especial uma filha, Florence. Florence, ela gostava de tocar piano. E tocava piano nas escolas dominicais, no culto. Sim, ela gostava de servir a Deus e fazia o seu melhor. Florence tinha um sonho de ser enfermeira. Ela buscava o curso de enfermagem, só que infelizmente o seu curso de enfermagem era em Canadá. Mas ela buscava muito porque ela sentia no seu coração. Ela separava seus momentos para ouvir a palavra e assim ela via que em seu coração ela queria agradar a Deus da melhor forma. E o sonho dela era ser enfermeira. E ela queria servir a Deus sendo enfermeira. E Florence estava se preparando para isso. Com o tempo, como eles participavam da mesma igreja e Florence tocava piano, Eric começou a admirar o serviço de Florence a Deus, admirar a sua beleza natural. Florence era uma moça muito bonita, muito respeitosa e ela tinha 17 anos. Mas como ela era muito novinha, ela não podia ter um encontro de casal com Eric. Mas Eric respeitou. Eric respeitou porque ele era um servo do Senhor. Então ele buscava sempre o melhor, as coisas corretas. Então, conversando com os pais de Florence, ele teve uma ideia. Não é correto eu sair somente com Florence. Então, eu quero sair com os amigos dela. Que tal? E assim foi permitido. Ele saía com Florence e seus amigos para piqueniques, jogos, cinema assim aberto, porque antigamente era nos carros. Era muito bom, ele passeava nos bosques com a sua família e era muito bom ele passar esse tempo.
Passou-se tempos e tempos e tempos, eles já eram grandes amigos e cada vez mais ele se apaixonava por sua beleza natural. E ele teve uma coragem, ele tomou a coragem e calmamente, num certo dia, ele pediu Florence em casamento. E ele recebeu um sim, um rápido sim. Florence gostava dele, Florence era interessada por ele. E o que mais ela admirava era o amor de Eric por Deus. Todo mundo, quando encontra uma pessoa que louva a Deus, é admirável. E ela admirava isso. Ela tinha o mesmo louvor a Deus que Eric. Só que, como eu disse, ela tinha um sonho de ser enfermeira. E ela deveria voltar ao Canadá e passar 4 anos. Isso a impediu? Não. Ela buscava a vontade de Deus acima de todas as coisas. E Eric entendeu isso. Da mesma forma que ele buscou a vontade de Deus na corrida e ninguém tinha entendido. Mas ele entendeu muito bem que era o desejo do coração de Florence agradar a Deus. Então, eles passaram longos 4 anos conversando à distância por cartas, mas logo que ela voltou para Tientse, na China, eles se casaram. Assim que ela voltou, ela passou 4 anos, né? Assim que ela voltou, estava tendo uma guerra civil, uma grande guerra civil em Tientse, mas não exatamente em Tientse, nas aldeias ao redor. Ainda não tinha chegado em Tientse a guerra civil. 2 exércitos da China estavam guerreando, 2 exércitos diferentes estavam guerreando entre si. E as aldeias estavam sendo destruídas. Como ainda não tinha chegado na cidade deles, eles ainda viviam por lá. Mas Eric buscava a vontade de Deus acima de todas as coisas. E Eric sentiu no seu coração que deveria ir atrás dessas aldeias, ir atrás de ajudar. Orou, buscou a Deus, buscou a Deus, buscou a Deus e foi. Chegando lá, Deus confirmou. Ele viu a situação das pessoas. Crianças, a situação era muito difícil das aldeias. O povo estava morrendo de fome. Tinha vários motivos da fome. As colheitas estavam sendo queimadas e não tinha chuva. Então, cada vez mais eles perdiam os alimentos. O que sobrava, existiam soldados que saqueavam. Existiam ladrões viajantes que saqueavam. Mas não só isso. Além da fome, existia violência. Os soldados que perguntavam e não recebiam a resposta que queria, ou demorava um pouquinho para responder, eles já chegavam atirando. Eles eram muito perversos, muito malvados. E os ladrões saqueavam as casas, matavam, roubavam, faziam todo tipo de mal. Aquelas pessoas tinham todo o mal à vista diariamente. E Eric precisava estar lá, porque Eric viu uma situação muito triste. Nós, crentes, quando passamos por dificuldades, buscamos o Deus eterno. Você pode pegar a Bíblia e ler várias histórias de que quando o povo de Deus estava passando por necessidades ou fome, Deus ia lá e salvava. Quando estavam passando por tristezas, Deus ia lá e consolava. Ter o Deus vivo, ter o Deus real, ter o único Deus em nossas vidas, em nosso coração e ter Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos dá vida. Mesmo em meio à dificuldade, somos consolados e sustentados diariamente. Deus promete isso em nossas vidas. Então, nós somos alegres porque em meio às dificuldades, à fome, à tristeza, temos um Deus todo-poderoso que incrivelmente nos sustenta. Eles não tinham esse Deus. Eles não buscavam a Deus. Eles buscavam a deuses de cozinha. E ele começou a observar que eles não tinham só um Deus. Eles tinham vários deuses.
E eles queimavam esses deuses. Mas antes de queimar e destruir, eles passavam açúcar na sua boca. E Eric se perguntou, mas começou a observar. Isso se repetia a cada uma vez ao ano. Passava um ano, eles continuavam com esse Deus. Mas terminava o ano, eles matavam, eles queimavam, não matavam porque não tem vida, mas eles queimavam e botava outro no lugar. Então ele chegou para uma senhora e perguntou o porquê eles passavam açúcar, o porquê destruía, e eles sempre destruíam. Não tinham motivo, achavam que tinham validade. E além dessa validade, esse açúcar era para esse Deus falar coisas boas deste povo que estava sofrendo com a morte, a fome, estava sofrendo muito. Ele queria que ele falasse coisas boas para o soberano. Eric se entristeceu muito, porque o Deus vivo não tem validade. O Deus vivo é eterno. Ele queria que as pessoas conhecessem que Deus, ele morreu uma única vez, mas ressuscitou. E essa morte foi eficaz, foi pelos nossos pecados. Ali, ele viveu eternamente. E ele ali pagou todos os nossos pecados e perdoou todos os nossos pecados. Ele deu seu único filho. Deus deu Cristo para morrer na cruz por nós. Ele é eterno. Ele não se troca em ano. Cristo está presente todos os dias. E essas pessoas não conheciam. E ele queria que essas pessoas conhecessem, pois o sofrimento era bem presente. E ele queria a salvação da vida dela. Porque a nossa vida não só está aqui na terra, mas está no céu. E quem conhece a Cristo sabe que a gente pode morrer aqui, mas a gente tem um lar com Cristo, um lar eterno. Nós ansiosamente esperamos encontrar Cristo. E Eric queria ter uma oportunidade para falar, porque essas pessoas eram muito fechadas. Mas logo ele teve essa oportunidade. E eu vou antecipar um pouquinho da história. Foi com esse rapaz que vocês vão conhecer na próxima história, que ele teve a oportunidade de alcançar uma pessoa. Mas depois várias conheceram a Cristo. Se lembra que ele buscava a Deus antes de tomar suas decisões? E que Deus concretizou? Deus, ele busca salvar pessoas. Deus é bom. Deus é poderoso. Em meio às tristezas, em meio à fome, ele quer salvar vidas. E Eric estava lá para falar, como papai, como pastor, como a mamãe, como a titia da escola dominical, quer falar de Jesus. Eric estava lá para falar de Jesus para aquelas pessoas. Então, crianças, na próxima história vamos aprender mais como ele falou e como tudo isso aconteceu. Mas antes, eu devo falar que é importante pensar e entender que a nossa vida pertence a Deus e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de todo o mal que fazemos. Quer seja para a mamãe, quer seja para o colega, quer seja de pensamentos, palavras ou atitudes. Precisamos do perdão de Deus. E só tem uma pessoa que pode dar esse perdão. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu pela sua mamãe, pela titia da escola dominical. Ele morreu uma vez por todos nós. E ele deu vida a todos nós ali. E ele ressuscitou ao terceiro dia, num domingo. Ali ele deu vida para todas as pessoas que o buscam. E ele diz: vinde a mim. Então, lê mais da palavra. Ou peça para a titia, para a mamãe, lê.
a gente aprende. E a palavra consola, a palavra fala mais de Jesus Cristo. Quero aprender mais e mais de Jesus Cristo. E diga ao Senhor: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. E eu quero que isso seja o Senhor da minha vida. E ali a sua vida vai ser transformada. Da mesma forma que transformou Eric, transformou a minha vida e transformou a pessoa que você sabe que fala de Jesus. E é por isso que a gente gosta de falar de Jesus. E a gente não tem vergonha. Porque essa vida é eterna. E a gente gosta de falar do amor e da vida para quem nós amamos. Tá certo? Então vamos aprender mais e mais da palavra de Deus na próxima historinha. E pesquisem sobre a vida de Eric. Pesquisem na internet, vocês vão ver vídeos, histórias sobre ele, porque ele e a vida dele falou para várias pessoas do mundo todo. Ele estava na Escócia, foi para a China e chegou a mim a história dele. As nossas vidas falam muito de Jesus Cristo. Beijinho e tchau, tchau.